Olá, amores do SEV, tudo bem com vocês? Professora Simone aqui de Geografia, tudo bem? Hoje é dia de revisão, prestem bastante atenção, pois semana que vem tem avaliação, tá bom? Beijos no coração. Rimou! Hoje vamos iniciar a aula de forma diferente. Vamos corrigir as páginas referente à aula passada, ok? Vamos corrigir aí as páginas 308 e 309. Começando pela página 308, vou ler a questão com vocês, vou explicar e, como sempre, eu oriento vocês, vocês vão elaborar a resposta de vocês, tá bom? Então, tá falando, o manguezal é um dos principais ecossistemas brasileiros e também um dos mais devastados pela urbanização. Então, vocês vão apresentar duas justificativas que confirmem a importância dos manguezais. E aí eu falei no vídeo que eu expliquei sobre os biomas brasileiros, que o manguezal é considerado o berçário de inúmeras espécies, tá? As suas raízes protegem as zonas costeiras, então citei aí duas justificativas, mas vocês podem pesquisar e escrever sobre a importância do manguezal, tá? Número 2, tem uma imagem e vocês vão descrever as principais características da formação vegetal apresentada, essa formação vegetal. E aí as principais características, nós estamos falando das matas das araucárias. E aí vocês vão escrever sobre as características dessa vegetação, tá? Ela é encontrada no sul do Brasil, é uma vegetação típica de um clima mais frio, tá? A diversidade de espécies vegetais é menor, então vocês vão pesquisar sobre as matas das araucárias e escrever a opinião de vocês, ok? Na página 308 tem um mapa do Brasil com as formações vegetais, né, que são os biomas brasileiros. E aí estão pedindo para vocês identificarem as letras A e B, quais são as vegetações encontradas nas letras A e B. E aí é o Cerrado e a Mata Atlântica. Vocês vão marcar a opção E, ok? Agora na página 309 tem um mapa também do Brasil, né, com os biomas, e aí tá pedindo para assinalar a alternativa que associe corretamente os biomas correspondentes. E aí também a letra E, que os que estão corretos é a Caatinga, que é o número 2, os Pampas, número 6, e o Pantanal, número 5. São os únicos que estão corretos, os outros estão denominados de forma incorreta. Então, vocês vão marcar a letra E, tá bom? O número 5, utilizando os conhecimentos produzidos nesse cenário, explique o que é um domínio morfoclimático. Lembra que eu expliquei para vocês que é uma outra forma de se dividir os biomas brasileiros, tá? E aí, explicar o que é o domínio morfoclimático. Vocês vão escrever que é resultante da combinação do relevo, clima, solo e vegetação. Escrevam com as palavras de vocês, façam a consulta no livro, o que significa um domínio morfoclimático. Lembrando que o IBGE ele divide o Brasil em biomas, tá? Mas um geógrafo brasileiro fez um outro apanhado desses tipos de vegetações e denominou como domínio morfoclimático. Então, isso aí tá no vídeo explicadinho para vocês, é só vocês escreverem com as palavras de vocês, ok? Então, fiz a correção dessas duas páginas que passei na semana passada. Agora, eu vou repetir a correção da revisão, né, que eu passei para vocês, e com essa revisão que vocês precisam estudar para a avaliação do primeiro bimestre. Eu passei essa revisão no dia 25 de março, enviei para o grupo de vocês e fiz a correção no dia 8 de abril. Mas estou colocando nesse vídeo agora para vocês poderem fazer, se precisarem consultar novamente, essa correção, tá legal? Então vamos lá. Tô pedindo aí para vocês relacionarem as colunas sobre os conceitos, né? O que é IBGE, FUNAI e os imigrantes.
Então, IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, FUNAI é a Fundação de Apoio ao Índio, e imigrantes são pessoas que entram em determinado país para trabalhar ou fixar residência. Então, vocês vão colocar as letrinhas correspondentes aí nas alternativas, tá bom? Número 2 é para completar com os grupos de africanos que vieram para o Brasil para trabalhar no nossos territórios, né, mas de forma escrava. Então, são os bantus e os sudaneses. E na continuação aqui, vocês vão escrever com suas palavras sobre os irmãos Vilas Boas e a relação que eles têm com os nossos índios, né, e o que eles criaram para proteger a cultura indígena. E também escrever sobre as capitanias hereditárias e como funcionava esse sistema. Tudo isso vocês vão ver agora na revisão que nós vamos conversar um pouquinho, tá? Mas as respostas já estão aí. E também não esqueçam de estudar os estados e as capitais das regiões Sul e Sudeste. Cada avaliação eu vou determinar uma região brasileira. Para começar, vamos começar aí pelo Sul e pelo Sudeste. Então, estudem os estados que compõem essas regiões, as capitais e as UFs, ok? Então, hoje é dia 22 de abril, né? Como eu avisei no início do vídeo, hoje é dia de revisão, e essa revisão dos conteúdos do primeiro bimestre é para avaliação de vocês, tá legal? Vamos revisar aí a formação do nosso território. Lembrando, com a chegada dos portugueses, né, no nosso litoral, no ano de 1500, quando chegaram aqui, se depararam com as nossas riquezas. Uma delas era o pau-brasil, que era uma árvore típica da Mata Atlântica, e também as pedras preciosas, né, como o ouro, ok? E a parte do nosso território, né, que pertencia a Portugal, foi dividida em lotes, né, e esse sistema foi denominado de capitanias hereditárias. Tudo isso aí tem a ver com a formação do nosso território. E o que eram as capitanias hereditárias? Foram uma divisão administrativa que os portugueses criaram para organizar o território brasileiro, ok? Foi dividido em 15 lotes e foram entregues a pessoas responsáveis para desenvolvê-las. Passando os fatos históricos, vamos falar agora sobre os formadores da população brasileira na nossa revisão. Temos aí representados índios, que foram os primeiros habitantes, os colonizadores europeus, que chegaram depois, e os africanos, que aqui foram escravizados. Temos também, nessa parcela aí da composição da nossa população, os imigrantes, né? Que são indivíduos que entram em determinado país para trabalhar ou para fixar residência. E aí temos imigrantes que vieram de várias partes do mundo, os suíços, alemães, holandeses, italianos, japoneses e outros mais. Vamos revisar agora sobre os nossos índios. No mapa do Brasil, vemos aí as tribos indígenas que já habitavam o nosso território. Como herança, temos a influência indígena no nosso dia a dia, através da culinária, artesanato, jeitos de dormir, né, essas heranças que ficaram, até mesmo embarcações e outras construções indígenas. E aí, fatos históricos relacionados aos índios, o Dia do Índio, que é celebrado no dia 19 de abril, foi criado por Getúlio Vargas, que era presidente na época, e o motivo dessa data é que aconteceu no ano de 1940, o primeiro Congresso da América, né? Então, nesse dia 19 de abril, ficou registrado como Dia do Índio. E por tamanha importância que tem para os nossos índios, vamos falar sobre os irmãos Vilas Boas. Os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo são conhecidos pelo trabalho de contato e proteção dos índios brasileiros.
participaram de uma expedição para o interior do Brasil, onde fundaram o Parque Indígena do Xingu. Nessa imagem aí, vamos falar agora sobre o Parque Indígena do Xingu. É o maior e mais importante reserva indígena brasileira. Fica em Mato Grosso, divisa com o Pará. Foi criado em 1961 por iniciativa dos irmãos Vilas Boas para garantir a sobrevivência, melhores condições de vida e a posse de terra à população indígena. Nessa imagem agora é representado aí o Parque Indígena do Xingu. Outro órgão importante em relação aos nossos índios é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tá? Foi criada em 5 de dezembro, vinculado ao Ministério da Justiça. E o objetivo desse instituto é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Vamos revisar também sobre os africanos no Brasil. Infelizmente, né, como sabemos, eles chegaram aqui e foram escravizados. Escravizar os nossos índios não foi o suficiente para a exploração econômica do nosso território. A partir de 1550, foi substituída a mão de obra indígena pelo negro africano. Foi enorme a quantidade de africanos retirados de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitada em terras brasileiras. Nesse mapa, nós vemos aí a ligação do continente africano com o nosso país e os dois grupos que vieram em massa para cá, que foram os bantus e os sudaneses. Eles saíam da África e eram transportados em navios denominados de negreiros. Chegavam em nosso país para trabalhar em engenhos, agricultura e como domésticos. Mas também deixaram como herança a influência que nós encontramos na culinária, nas danças, vestuário, artesanato e até em brincadeiras. Então, amores, a revisão foi concluída, tá? E a tarefa de hoje para vocês é estudar, estudar e estudar. Estudem bastante para tirarem boas notas, tá? Estudem pela revisão, já coloquei hoje novamente para vocês estudarem. Falei as datas que eu enviei, tá bom? Estudem bastante para poderem tirar boas notas, ok? Beijo no coração de vocês.